TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 da TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, hoje eu tenho a grande satisfação de receber no nosso programa de número 295 o presidente da OAB Ceará, Dr. Marcelo Mota. Dr. Marcelo, eu já entrevistei aqui os seus antecessores, já estiveram aqui conosco. Esse programa nosso, não sei se você sabe, está no ar desde março de 2011. Quer dizer, nós já estamos há mais de 6 anos no ar com nesse programa e já tivemos a oportunidade de entrevistar os seus antecessores. É uma satisfação recebê-lo aqui, doutor Marcelo. E eu queria que inicialmente você fizesse um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Primeiramente, é um grande prazer, Roberto, para participar desse prestigiado programa, um programa que realmente traz a informação à população do estado do Ceará. É um veículo muito importante para que nós possamos disseminar a informação que é tão importante. Primeiro dizer que sou advogado por vocação, por paixão, exerço essa profissão com muito amor, porque a vida do advogado é feita de desafios. E não só, particularmente, na advocacia, quando saí da faculdade no ano de 1996, aos 21 anos, e continuei a trilhar essa vida profissional, abrindo meu primeiro escritório. Antes fui a São Paulo, passei um ano me qualificando ainda um pouco mais para realmente começar o dia a dia da advocacia. E agora, passados alguns anos, tenho o prazer, o verdadeiro privilégio de contribuir com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará. Eleito em 20 de novembro de 2015 pela advocacia cearense, juntamente com mais 101 integrantes da nossa chapa, que inclui diretoria, conselho seccional, a Caixa de Assistência, enfim, pessoas que estão com um único propósito, de servir a advocacia, de servir a sociedade. Perfeitamente. Doutor Marcelo, me diga uma coisa, a OAB, eu lhe pergunto, quais são, na realidade, as principais atividades da OAB? Quais são os casos em que a OAB entra no assunto? Quais são os casos em que a OAB interfere no assunto? Tem algum... Qual é o critério? Existe algum critério? Ou isso depende muito da decisão da atual diretoria da OAB? Veja bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, por si só, é a porta-voz da cidadania. Nós temos um trabalho muito importante, porque não somos somente uma entidade de classe. Não nos restringimos aos advogados e advogadas do nosso Estado. O nosso papel ele é muito maior. A credibilidade que é emprestada à Ordem se deve justamente porque nós abraçamos verdadeiramente causas sociais e causas cidadãs. Se nós fizéssemos aqui agora um histórico da atuação da Ordem, desde a nossa fundação aqui no Ceará, no ano de 1933, até o presente momento, nós iremos verificar que são páginas muito bonitas que a OAB escreveu, porque combatendo, na verdade, injustiças, combatendo ilegalidades, se a gente traz para um passado agora bem recente. Tem um exemplo, Roberto, que eu costumo sempre falar e falar com muito orgulho. No ano passado, assim que nós tomamos posse na qualidade de presidente da Ordem, 1º de janeiro de 2016, passamos a conviver com uma lei que estabeleceu as maiores custas judiciais do Brasil aqui para o estado do Ceará. Para se ter uma ideia, um único só processo, ele poderia custar até R$300 mil. Eu estou falando de um único processo custar até R$300 mil. Eu sempre costumo afirmar que o Ceará é a terra da luz, a terra de gente trabalhadora, terra de gente honesta. Mas, infelizmente, nós temos um dos menores PIBs do país, um dos menores IDHs do Brasil. Ou seja, é uma terra fértil de pessoas, de trabalho, mas que as condições econômico-financeiras
deixam ainda muito a desejar. Então, muitos duvidavam da força da OAB do Estado do Ceará ao buscar no Supremo Tribunal Federal uma medida, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, que viesse a retirar os efeitos da lei que estabeleceu esse valor tão exorbitante, tão estratosférico para as custas judiciais aqui no Ceará. E nós conseguimos, através do Conselho Federal, o presidente Cláudio Lamarck, o presidente dos presidentes, nós fomos lá, conseguimos em maio, primeiramente, um parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmando que o aumento tinha sido draconiano, afirmando que o Estado do Ceará, com custos dessa natureza, passava a ser um sócio da parte do advogado, e não foi diferente. Em uma decisão inédita no país, ressalte-se, o então ministro, saudoso ministro Theori Zavascki, concedeu no dia 30 de junho do ano passado uma liminar afastando os efeitos dessa danosa lei. E eu diria, Roberto, que essa não foi uma vitória da advocacia, foi uma vitória principalmente da sociedade do Estado do Ceará, porque nós passamos exatos 6 meses com muitos processos, com uma demanda reprimida, sem podermos ingressar judicialmente, o que afetava os direitos a serem tutelados pelo jurisdicionado, afetava diretamente o exercício da advocacia, em razão dessas pessoas, dos autores das ações, não terem a capacidade contributiva suficiente, ou seja, não terem recurso financeiro para poder pagarem as custas. Foi uma grande vitória, uma vitória marcante, e é justamente esse espírito que a ordem traz, um espírito realmente de fiscalizar, de estar vigilante, de estar realmente com um olhar mais atento para as grandes causas. Agora, nós temos mais um grande desafio que é um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa que visa extinguir comarcas. Esse, para nós, é realmente uma causa que nos emociona, que nos apaixona, porque o Poder Judiciário, ele é um serviço essencial à população. O Poder Judiciário, na verdade, deve estar próximo ao menor município, tendo em vista, na verdade, que é um direito do cidadão que paga impostos, que paga custos judiciais, de ter um judiciário forte, de ter um juiz, um promotor, um defensor público em cada fórum. Porque isso, na verdade, traduz em um princípio basilar da nossa Constituição Federal, que é o princípio do acesso à justiça. Ou seja, cada um de nós, cearenses, o de Fortaleza ou de Penaforte, o de Sobral ou de Palmirim, o do Crato ou de Iguatu, das menores cidades, aqui de Guaramiranga, de Pacuti, enfim, todos nós cearenses temos esse direito sagrado de termos em nossas cidades uma estrutura física do fórum, até porque quando lá existe um fórum, quando lá existe o juiz, o promotor e o defensor, a sensação de segurança pública ela é muito maior. E nós temos aí diversos problemas com a violência, que é uma chaga que assola não só o Ceará, mas também todo o país. E nós passamos, através de um diálogo com a igreja, com a UVC, que é a União de Vereadores do Ceará, com a Prece, com os deputados estaduais, a realmente mostrar o que significava esse projeto de lei que visava extinguir nada mais, nada menos do que 60 comarcas no estado do Ceará. 60 comarcas significa dizer, num estado que tem 184 municípios, praticamente 1/3 dos municípios do Ceará, atingindo diretamente a um pouco mais de 700 mil pessoas, esses cidadãos estariam órfãos de uma prestação jurisdicional a seu tempo e modo devidos. O Tribunal de Justiça realmente reavaliou, fez um novo projeto, mas, na verdade, nós ainda temos que discutir de uma forma mais aprofundada, de uma forma realmente com todo o zelo possível, porque nós poderemos estar ingressando no maior retrocesso social já vivido na história do Ceará. Então, a OAB realmente tem essa missão muito importante. Quando nós nos tornamos advogados, nós juramos proteger e velar pelas leis, pela Constituição Federal, pelo Estado Democrático de Direito, pela cidadania, enfim, por tudo isso que representa a OAB, essa bandeira realmente da democracia. Perfeito. Eu queria, doutor Marcelo, voltar a esse primeiro assunto que o senhor abordou, a questão daquelas altas custas, né?
Por quê? Quem foi que determinou aquilo? Que era realmente um absurdo. Era o único estado do Brasil que tinha aquelas custas caríssimas, não era? Para se ter uma ideia, falando aqui Aquilo bem... foi decisão de quem? Por que foi implantado aquilo? Veja bem, aquilo foi uma decisão do Pleno do Tribunal de Justiça, dos 43 desembargadores, que enviaram uma mensagem à Assembleia Legislativa, e essa mensagem foi virada, um projeto de lei, foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador Camilo Santana. Então, isso nos preocupou muito, porque, veja bem, só para, sendo bem didático nisso, para se ingressar com uma petição inicial, ou seja, para dar o pontapé inicial em qualquer ação, se pagava até 87 mil. Para se interpor qualquer recurso contra, por exemplo, o deferimento ou indeferimento de uma antecipação de tutela, de uma liminar, se pagava também até 87 mil reais. Para se recorrer da sentença, interpor o recurso de apelação, se pagava até 87 mil reais. Sem contar que depois de anos e anos o processo tramitando, quando a parte tivesse o direito de levantar eventuais depósitos em contas vinculadas ao processo, ou seja, um alvará judicial, esse alvará para a parte e para o advogado tinha uma taxa de 2%. Isso realmente era inconcebível termos custas tão elevadas que verdadeiramente tolhiam o direito do cidadão, especialmente o cidadão mais humilde, o de classe média, de ir buscar os seus direitos já num combalido poder judiciário estadual. Para se ter uma ideia, hoje nós vivenciamos 68 cargos vagos de magistrados. Nós temos no estado, repito, que tem 425 cargos de juízes providos, nós temos 68 vagos. E só não é mais grave esse caso porque também, em meados de 2014, a OAB, em conversas com o Tribunal de Justiça, nós tínhamos um grupo de interlocução no qual eu fazia parte e levantei essa questão em uma das reuniões. Ora, é impossível, é impraticável. Naquele momento, nós tínhamos 93 cargos vagos de juízes, que no estado como o nosso tem esse completo abandono do Poder Judiciário. Foi aí que o tribunal fez um concurso e em fevereiro de 2016 houve realmente 76 novos magistrados ingressando na carreira aqui no Ceará. É uma contribuição que a Ordem fez, com relação às custas judiciais e certamente vocês podem contar conosco, a advocacia e a nossa sociedade, o povo do estado do Ceará. Nós não iremos permitir qualquer extinção de comarcas. Entendemos, sim, que deve haver uma maior quantidade de juízes, uma maior quantidade de promotores, de defensores e que, especialmente você que nos ouve, que tem raízes interioranas ou more, eventualmente, no interior do estado, sabe que existe um desvirtuamento porque os fóruns funcionam à base de pessoas, de servidores cedidos de prefeituras e câmaras municipais, o que é um absoluto desvirtuamento. Nós temos que lutar, Roberto, por algo que é muito sagrado, ou seja, o judiciário tem um orçamento qualificado, que tenhamos em cada comarca um juiz titular, com servidores do quadro do Tribunal de Justiça, e que o juiz esteja no fórum de segunda a sexta-feira, porque o juiz é servidor público, o juiz está lá para servir as pessoas. Então é muito importante, nós estamos aqui no Ceará levantando essa bandeira, que queremos sim um judiciário com um orçamento qualificado, mas ao mesmo tempo estamos vigilantes para que os magistrados efetivamente cumpram o que a LOMAN, que a lei da magistratura, enfim, que toda a legislação correlata demanda. Sem dúvida nenhuma, doutor Marcelo, que você, ao assumir, pegou logo esse abacaxi grande, né? Que foi realmente esses altos custos que estavam sendo cobrados. E que, como é que a Assembleia explicou isso? Como é que eles justificaram esse preço tão exorbitante que estava sendo cobrado? Um preço irreal, né? Porque quem é que ia poder pagar esses custos? Eu conversando informalmente com alguns senhores deputados e deputadas, nós notamos que talvez naquele momento em que foi aprovada a lei, que foi ainda no ano de 2015 e passou a vigir em 2016, talvez eles próprios deputados não tivessem se alertado para a gravidade, para o dano realmente
para o que representava aquela lei. E depois, ouvi depoimentos de inúmeros deputados dizendo que realmente não tinham consciência do teor de toda, realmente, o impacto financeiro que estavam a causar aqui no estado do Ceará. Certo, mas essa lei, então, caiu, não está vigorando mais. Caiu. Né? E voltar, esses valores passaram a ser de quanto? Qual foram os valores? Veja bem, logo após essa liminar pelo Supremo Tribunal Federal, tramitou um outro projeto de lei na Assembleia, na qual nós moramos, diga-se de passagem, na Casa do Povo por uns 15, 20 dias, isso foi em meados de outubro de 2016, para convencermos a Assembleia, porque o Tribunal remeteu um outro projeto para limitar em 18.500 o teto. E nós fomos, conversamos, dialogamos, e esse teto ficou em R$ 6.600. Ainda não é o ideal, ainda existe essa mesma ação, porque nós a aditamos na Suprema Corte. Agora, com o falecimento do ministro Teori, o ministro Alexandre de Moraes é o relator, e nós esperamos sim que o ministro julgue essa nossa ação direta de inconstitucionalidade baseado efetivamente nos critérios de justiça e de cidadania. E hoje quais são os valores que são cobrados? Como já aqui adiantei, o valor máximo hoje, porque essa lei passou a vigir no ano passado, foi acrescentada pela variação da UFIS, ela hoje está em R$ 7.000 o valor máximo. Nós entendemos que esse valor, mesmo considerando para causas um pouco mais elevadas, vem a ferir o direito do cidadão, porque temos em mente que a maioria dos processos giram em torno aí entre 50, 40, 60 mil reais. Imagine você, Roberto, se uma colisão de dois veículos, um prejuízo for orçado em 55 mil, a parte tem que pagar só para poder acionar o judiciário quase 4 mil reais. Ou seja, muita gente fala que esse valor ele é impeditivo, muita gente fala, inclusive, no linguajar bem popular, que é jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, e na verdade nós estamos sim tentando mais uma vez sensibilizarmos a Suprema Corte e dizermos que esses valores realmente são incompatíveis com a realidade do nosso Estado. Quer dizer que esses valores continuam altos e vocês continuam protestando. Exatamente. Como já disse, a OAB tem uma característica muito importante, que é inerente à advocacia. Nós temos a coragem, a perseverança nos nossos corações, nas nossas atitudes. Existe uma frase de Sobral Pinto, que foi um dos expoentes da advocacia nacional, que diz que a advocacia não é profissão para covardes. E, efetivamente, nós somos realmente a voz do cidadão, representamos aquele mais humilde e somos um anteparo para que a tutela jurisdicional, a pacificação social, ela venha, sim, ser implementada no seu dia a dia, sem qualquer restrição. Sem dúvida nenhuma que o conceito da OAB é maravilhoso. Quer dizer, a OAB realmente só compra ideias de defender o povo, de defender a justiça. Quando a OAB entra em qualquer situação, a comunidade gosta, a sociedade gosta. E vocês, inclusive nos próprios impeachments que têm acontecido aí de presidente, a OAB tem tomado à frente, né? Então, sem dúvida nenhuma que o conceito da OAB é o melhor possível. E eu, aqui, com você como representante da OAB, aqui no Ceará, queria parabenizar por esse trabalho que vocês têm feito. E você, ao assumir, já pegou essa questão e agora essa outra da redução das comarcas do interior, que é outra grande luta de vocês, né? E em que pé está essa das comarcas do interior? Veja bem, nós iremos agora, nesses dias, haverá audiência pública na Assembleia, a oportunidade em que teremos para debater profundamente com os deputados, levarmos o argumento da advocacia. Esse argumento da advocacia é o argumento do povo do estado do Ceará, afinal nós velamos por isso, e eu tenho certeza que a Assembleia, através de seus deputados e deputadas, terão aí um posicionamento muito justo e não irão admitir o retrocesso social, a nós voltarmos ao judiciário do século passado. Nós temos que andar para frente, nós temos que buscar melhorias, nós temos que buscar a virtualização dos processos no interior do Estado, para aí sim podermos adotar qualquer tipo de medida.
E é interessante, eu não poderia deixar de falar, Roberto, num assunto que é muito importante. Quando nos foi apresentado, em 22 de junho desse ano, esse estudo feito pelo tribunal, que ainda passaria pelo pleno do tribunal para ir à Assembleia, nos foi dito, e eu perguntei na ocasião, olha, vão retirar 60 comarcas. Qual é o impacto financeiro disso? Quanto o tribunal vai economizar? E, para nossa surpresa, a resposta foi, não temos esse estudo e tudo indica que iremos sim ter que aportar um pouco mais de dinheiro, porque alguns fóruns ganhariam novas varas e não tem espaço físico, ou seja, o tribunal teria que fazer obras em vários fóruns espalhados pelo estado do Ceará. Então, repito, a OAB, que esteve aí sempre a favor do povo, discutindo, por exemplo, nessa gestão, 2 processos de impedimentos de presidente da República. Nós que estivemos numa bandeira muito importante, que é o controle ético da nossa atividade. A Expresso 150 tem feito isso e nós levamos a Polícia Federal até a ordem, fomos à Polícia Federal num processo de parceria, fui ao ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Herman Benjamin, justamente dizendo o quê? Que a ordem colaborará para a apuração dos fatos. Nós não iremos passar a mão na cabeça de ninguém. Contudo, dentro de um devido processo legal, de uma ampla defesa de contraditório, nós temos sim que ter muita responsabilidade e separarmos o joio do trigo. Quem efetivamente cometeu um deslize ético profissional para quem não tenha feito isso e possa estar sendo acusado. Isso também nós não permitiremos. Mas essa gestão realmente nós temos aí grandes desafios, mas também notícias muito boas, porque fizemos o primeiro orçamento participativo da ordem, temos um projeto OAB itinerante que nos meses de fevereiro e setembro nós percorremos as 15 subseccionais, ou seja, nós ouvimos a advocacia em loco, vamos para Iguatu, Juazeiro, Sobral, enfim, todas as 15 subseccionais, e eu pessoalmente anoto todas as dúvidas, todos os questionamentos, todas as sugestões e principalmente as críticas. Nós temos que entender que as críticas, quando elas são construtivas, elas efetivamente servem para que nós possamos dar um rumo à vela e ajustar a gestão. Porque, repito, a gestão ela é participativa. Quando nós também implementamos o programa Presidente no Fórum, justamente é para que possamos ir semanalmente ao Fórum Cláusula Vilacqua e na sala da OAB conversarmos com cada colega advogado num contato muito maior, num contato bem mais próximo, para olho no olho estar realmente cumprindo esse mistério que é servir a advocacia. Marcelo, na sua exposição aí, você já falou em algumas das realizações da sua administração, mas eu queria só que você falasse mais um pouco da gestão atual da OAB. O que é que vocês mais desenvolveram? Eu sei que você, ao assumir a OAB, vocês estão com aquele prédio que está, dizem que pronto só exteriormente, né? Externamente, né? O que é que falta para concluir aquele prédio da OAB? É muito importante, Roberto, você tocar nesse assunto, porque hoje nós funcionamos numa sede que foi adquirida em 1997 e que ela não comporta há muitos anos. Talvez no próprio ano de 97, ela já não comportasse mais a grandeza da advocacia do estado do Ceará. Nós, para se ter uma ideia, nós não temos lá um auditório, não temos estacionamento e a diretoria passada, liderada pelo amigo Valdetário Andrade Monteiro, que recentemente teve seu nome aprovado no Senado e nomeado pelo presidente da República, Michel Temer, para compor o Conselho Nacional de Justiça, nós fizemos um projeto muito arrojado. Procuramos um terreno, fomos atrás realmente para ter uma casa da OAB muito maior, muito mais digna, robusta, à altura da advocacia cearense, e nós conseguimos um terreno na qual a prefeitura fez uma doação e, em contrapartida, nós construímos uma praça, abrimos uma rua, colocamos iluminação, enfim, retiramos as 36 famílias que lá residiam e passamos a construir um grande sonho, que é um novo prédio, a nova sede da OAB. Nós já aplicamos praticamente 12 milhões de reais naquele prédio e a expectativa, juntamente com nós advogados e advogadas, pagando a anuidade, com o Conselho Federal dando um suporte necessário, a nossa ideia é que logo em breve nós estejamos com esse prédio pronto para que a advocacia aí sim tenha a possibilidade de ter salas de auditório, o Conselho possa se reunir de forma mais digna, que nós tenhamos
a possibilidade de termos salas de estudo, salas de apoio, escritórios para advogados para receber lá seus constituintes, enfim, um estacionamento com quase 200 vagas. Então, é muito importante, daremos um salto de qualidade muito grande. E tenho certeza que logo em breve, esse sonho, que não é nosso, é de todos nós, advogados e advogadas, ele será realizado. Qual é a previsão, mais ou menos, de conclusão? A gente quer, na virada do ano, já estar atendendo na nova sede. A virada deste ano. Desse ano. Marcelo, eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Nosso tempo passou rapidamente e eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Primeiramente, Alberto, eu queria agradecer a gentileza desse espaço, esse espaço que é tão importante para que nós possamos prestar contas da gestão, fazer esclarecimentos, destacar a importância e o papel que a ordem exerce na sociedade, que nós estamos absolutamente de portas abertas, não só para a advocacia, mas para todo o estado do Ceará, dizer que a ordem, ela nunca se furtará de qualquer batalha, de qualquer embate que venha a ser realmente gloriado para todos nós advogados. Então, meu muitíssimo obrigado, dizer que essa ordem, essa diretoria, o Conselho Seccional, os 15 presidentes de subseccional, as comissões temáticas da OAB, que nós temos 67, nós estamos todos, esse exército, essa grande legião de devotados advogados e advogadas, com esse intuito verdadeiramente de disseminar a cidadania e que esse Estado Democrático de Direito, essa nossa jovem democracia do país, ela seja cada dia mais aperfeiçoada. Marcelo, fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Pela sua presença. Aos telespectadores, nós vamos ter um intervalo de 1 minuto e voltaremos.